Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Na série Os Benfeitores da Humanidade, nós vamos analisar a figura ímpar de Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. O nosso tema será Os Caminhos de Paulo de Tarso. Aí vocês estão vendo uma estátua belíssima da figura de Paulo na igreja de São Paulo, extramuros de Roma, onde se encontra o corpo dele, baseado também na informação de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Ali nós encontramos a estátua em movimento, o pé direito está para frente, dando a ideia de que ele é um andarilho, ele que levava pelo mundo afora a mensagem de Jesus, universalizando o cristianismo. E também a espada na mão dele, que significa a palavra afiada, penetrante, que vai até o fundo do coração, que é a mensagem de Jesus. Nós vamos trabalhar os caminhos de Paulo numa série de 5 programas. Assim, a nossa primeira parte, nós vamos ter então já Paulo de Tarso, e de Tarso, porque a sua origem é na cidade de Tarso, na região da Sicília, na Turquia, região que pertencia à administração romana, por isso que ele fala com autoridade que era cidadão romano. Com o passar do tempo, Paulo sai então de Tarso e faz todo o caminho, primeiro pelo mar, até chegar a cidade de Jerusalém, centro do judaísmo, aonde ele vai se sentar aos pés de Gamaliel para começar o seu aprendizado das leis, daquilo que nós chamamos do Antigo Testamento, ou as leis, ou a Torá. Assim, o que ele vai encontrar em Jerusalém? Hoje nós não temos mais o templo, porque ele foi destruído 70 anos depois de Cristo, mas aí nós temos ainda o muro do templo, onde nós temos toda uma espiritualidade judaica. Se vocês notarem, se aproximando do muro do templo, nós vamos ver aqui um jovem carregando este rolo, que nada mais é do que a Torá, a lei. Nós encontramos seguidores aqui nesta festa religiosa usando filactérios no braço, na testa, aonde que eles guardavam, segundo o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio, as leis divinas, para sempre se lembrar de Deus. Daí dizer Jesus, que eles aumentavam os seus filactérios, como também a franja das suas vestes, para se apresentarem mais religiosos. É esse o clima que ainda temos até hoje, vocês podem imaginar como é que era na época de Paulo de Tarso. Assim, se aproximando dos muros de Jerusalém, na parte interna, onde que só os homens podem entrar, nós vemos aí religiosos estudando a lei e fazendo as suas orações e concentrações. Este clima religioso, com muito mais amarrações, com muito mais, podemos dizer assim, exigências que Paulo encontra em Roma. E é assim, então, em Jerusalém, e é assim, então, que ele resolve perseguir o cristianismo. Aqui nós temos a igreja de Paulo, belíssima igreja de Paulo em Roma, aqui nós temos uma representação de Paulo, e aqui nessa igreja de Paulo há esta pintura que lembra o martírio de Estevão. Ele começa a perseguir o cristianismo e, perseguindo o cristianismo, vai apedrejar Estevão, que nós chamamos do primeiro mártir do cristianismo. E assim, tomado dessa resolução, ele continua os seus caminhos, a sua viagem. Ele sai de Jerusalém, vai para Damasco, hoje fica na Síria, para perseguir os cristãos. Então ele ia para lá para terminar com o cristianismo que estava forte naquela região ali de Damasco. É assim, então, que neste caminho ele tem o seu encontro com Cristo. O Cristo aparece para ele, né? Ele cai do cavalo e, diante da luminosidade do Cristo, ele pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? É assim, então, que ele fala para o mestre: o que eu devo fazer? E Jesus diz: vai, entra em Damasco e lá será dito o que você deve fazer. É assim, então, que em Damasco ele recebe
os evangelhos de Mateus, que já estavam escritos naquela época, principalmente naquilo que nós chamamos dos oráculos do Senhor, os principais ensinamentos, podemos dizer assim, da moral que Jesus veio nos trazer. Ele, então, faz as suas anotações, guarda com muito carinho e sai de Damasco, inclusive fugindo pelos muros da cidade, porque estava sendo perseguido pelos judeus, né? Depois de ser curado da sua cegueira, ele vai para a Arábia, lá no deserto de Dan, em Palmira, e fica 3 anos ali refletindo nas Escrituras. E essa reflexão dá para ele um grande aprendizado. É assim, então, que ele retorna de Palmira, passando outra vez por Damasco, nota que as perseguições a ele ainda continuam e segue para Jerusalém para buscar o conforto, a orientação dos apóstolos de Jesus. Mas é agora nessa trajetória de Damasco para Jerusalém que ele faz o caminho indo pela Galileia, onde que ele passa pelo lago, onde que Jesus pregou pela primeira vez para a multidão, que fez as chamadas pescas milagrosas, entre aspas, né? Ele esteve visitando a casa de Pedro, esteve conversando com Mateus Levi, porque ele ainda continuava residindo ali na Galileia, que era o autor do texto evangélico que ele conhecia. Ele também teve o seu encontro com Maria de Madalena. Aqui vocês podem ter uma visão da fotografia que nós tiramos do Lago de Tiberíades, né? Um local maravilhoso, realmente que mostra todo um encanto espiritual. Aqui nós temos a entrada da casa onde ficava Simão Pedro, da cidadezinha de Cafarnaum, que é a terra do Consolador. Aí Jesus montou o seu quartel-general. Aí ele começa a divulgação do cristianismo. Ali nós temos uma representação de Pedro, porque nós estamos na casa de Pedro. E aí, o que acontece? Chegando ele em Jerusalém, ele nota que ele continua sendo perseguido pelo templo, que ele continua sendo perseguido pelo aquilo que ele chamava dos seus amigos mais fiéis. Então, na casa do caminho, Pedro orienta ele a se afastar daquela agitação ali, preocupante da cidade. E o recomenda sair de lá, pegar o navio e voltar para suas terras em Tarso, lá na região da Sicília, na Turquia. Assim ele faz. E aí nós temos aqui a igreja de Paulo lá em Tarso, que diz a tradição que era ali que ficava a residência do seu pai. Aqui nós temos a localização bem da cidade de Tarso e o rio Sindus. Muito bem, ali nesta localidade, Paulo visita o seu velho pai, chamado Isaac, né, que estava humilhado por seu filho ter entrado para o cristianismo. E Paulo é debochado, ironizado, expulso da casa. Ou fica com o judaísmo e com a sua família, ou se cisma em ficar com Cristo, deveria ser retirado imediatamente da casa. Ganhou uma bolsa de dinheiro do pai, que o ajudou nos seus primeiros momentos. Ali ele teve uma experiência maravilhosa fora do corpo, porque como ele estava abandonado de todos, a única experiência que ele tinha agora era com Cristo. Ele consigo mesmo tem uma experiência de sair do corpo e se encontrar com a alta espiritualidade, que foi, podemos dizer assim, um sinete, uma chancela para o seu trabalho. Ali ele passou 3 anos naquelas regiões, né? na região circunvizinha de Tarso. Foi quando, então, por Pedro, Barnabé vai até ele e o convoca para ir para Antioquia. Hoje a cidade de Antioquia, que ficava na Síria, hoje pertence à Turquia, né? À atual Turquia. Ele vai então para a igreja de Antioquia, lá na Turquia, para fazer os seus primeiros trabalhos no cristianismo. Aqui nós temos a localização da cidade, Antáquia, que era a antiga Turquia, né? que era a antiga Antioquia. Aqui nós temos a igreja, o aspecto externo da entrada da gruta, uma outra visão da entrada da gruta, e lá no fundo, aonde ficavam as pregações de Pedro. Foi Pedro fundador da igreja de Antioquia. Ali Paulo começa, então, o seu trabalho, o trabalho inicial de colaborar com a igreja nascente de Antioquia. Em Antioquia ele conheceu Trófimo, Tito e Lucas. Foi Lucas que lá na igreja de Antioquia transforma a palavra
caminho, caminheiros em cristãos, né? Em seguidores do Cristo. Ele ficou 1 ano ali. Agora, repare como a informação de Emanuel é interessante. Diz que a dialética de Paulo era confusa, ele tinha dificuldade para falar. As palavras não saíam brilhantes, saíam com dificuldade. Estava ainda amarrado para ser o que será, mais tarde, o grande porta-voz da mensagem de Jesus. Lá ele recebe revelações de um médium, de um profeta chamado Ágabo, que diz que grande fome vai assolar o mundo e que os cristãos sofreriam muito na cidade de Jerusalém. É assim, então, que é recolhido o dinheiro e Paulo vai para a cidade de Jerusalém levar os recursos para a comunidade do caminho. Lá começam as perseguições de Herodes. Tiago, irmão de João Evangelista, é morto, é martirizado, e Pedro também é preso. Barnabé, Saulo e João Marcos, que é o evangelista Marcos, né, filho de Maria, vão para Antioquia da Síria, atual Turquia, saindo então daquele foco ainda de perseguições em Jerusalém. Aqui nós temos o evangelista Lucas, que era médico, pintor e passou a ser grande amigo de Paulo de Tarso. Aqui nós temos também uma representação da prisão de Pedro, em que o anjo apareceu, rompeu as cadeias e libertou ele das amarras do rei Herodes Agripa. E assim, meus amigos, nós temos essa primeira parte da apresentação dos caminhos de Paulo. É aqui que tudo começa. Essa primeira parte é a parte da conversão de Paulo. É aqui, então, que ele passa a se sentir unido a Cristo. Ele era terra fértil, é bom que se diga. Ele não era, podemos dizer, alguém que não tinha experiência. Podemos dizer que espiritualmente ele era muito preparado. O que estava era muito bloqueado em preconceitos. Ele estava preocupado em vaidade, estava preocupado em desprezar os outros, desprezar as outras culturas, as outras contribuições. A ideia da gentilidade, ou melhor, a ideia das gentes, aquilo que eles chamavam as gentinhas, né? Aqueles que não estão diante da graça ou não estão no pacto da aliança para receber as benesses do Messias. Isso era muito vivo nele. Isso causou uma grande dicotomia entre o bem e entre os seus mundos velhos ainda, arcaicos. E isso trouxe muita dificuldade para Paulo no início. Mas repare, ele era terra fértil. Tanto que bastou Cristo aparecer para ele e falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tudo muda completamente, né? E ele, de dentro da alma, vai trazer toda uma energia que já era própria dele para ser o grande andarilho, o grande divulgador da mensagem de Jesus. Podemos dizer que Paulo vai assentar o cristianismo mundo afora. Então, nesses caminhos de Paulo, nós vamos ver agora, a partir dos próximos programas, e que eu irei fazer com vocês mais 4 programas sobre Paulo de Tarso, nós vamos ver como ele vai se transformar nesse apóstolo da gentilidade, como que ele vai anunciar a mensagem de Jesus mundo afora. Mas isso nós vamos ver no próximo programa, onde que nós já vamos começar com a chamada a primeira viagem missionária, agora sim, como missão de Paulo de Tarso. Muita paz e até uma próxima oportunidade.